Eu muito provavelmente serei cancelado por conta desse vídeo, então eu peço que você, os pouquíssimos que gostam de mim, deixem logo o like, porque vai me ajudar bastante a combater nessa guerra contra o cancelamento. Enfim, o tema é nem um pouco polêmico. Lewis Hamilton pilotando o MP4 5B do Ayrton Senna, que ele foi bicampeão mundial em 1990, em cima do Prost, aquela fatídica corrida que o Nelson Piquet venceu com o Gu Gelmin, se eu não me engano, em segundo. E, enfim, vamos começar falando sobre isso daí, porque tem algum problema no Hamilton pilotando o carro do Senna em forma de homenagem nas atividades extrapistas. Primeiro, eu tenho um, porque ano passado eu fui para a corrida, não teve nada de interessante antes da corrida, então fica aí ao meu descontentamento. Mas dois, para quem vai esse ano, é excelente ver um carro tão foda, cheio de história, com o som, para os que são apaixonados por som, eu não sou tanto, muito legal, tá? Então, vamos ficar muito felizes. Porém, eu queria só tratar de um outro tema, que era uma excelente oportunidade para a gente colocar um brasileiro ali, né? Porque a gente perde essa oportunidade, a gente poderia colocar um Drogovic que está precisando aparecer um pouco, o Bortoleto, que é da academia da McLaren, o Rubinho Barrichello, alguém relacionado mais próximo assim ao Gil, ou o Christian Fittipaldi, que a gente ano passado, esse ano, perdeu o Wilson, gente. Então, putz, seria legal o Christian também pilotando, talvez um carro do pai. Na verdade, a homenagem que eu acho que seria mais interessante seria o Emerson pilotando o carro dele de 74, porque faz o quê? 50 anos do título dele. Então a gente também poderia homenagear o Emerson dessa forma, já que ele é um dos principais responsáveis por trazer o Grande Prêmio do Brasil e trazer Interlagos, né? Ele foi o primeiro. O Nelson Piquet sempre fala, é o cara que botou o ovo em pé. Então, quem fez depois dele, pouco importa, mas vamos combinar que falar do Senna faz mais sentido, porque é aquela famosa frase que eu vou trazer ela mais pra frente, o brasileiro não gosta de Fórmula 1, o brasileiro gosta do Senna, então faz até algum sentido isso, né? Mas é curioso, gente, a gente tratar essa idolatria com Hamilton aqui no Brasil, e esse é um tema que foge um pouco do assunto, mas é a figura central do vídeo de hoje, a forma como a gente idolatra ele por algumas migalhas de atenção que ele dá ao Brasil. Ah, mas ele gosta do Senna. Tudo bem, não tem problema isso. O que ele demonstra pelo Brasil nada mais é do que afeto e carinho. Eu só acho que a nossa reação a isso é um pouco exagerada, entendeu? Eu acho que existe um exagero muito grande com um rival nosso. Tá? O Hamilton, historicamente, era o rival do Massa no início da carreira, nos custou um título mundial. Então, eu entendo que existem os fãs do Hamilton, mas o que me incomoda não é os fãs do Hamilton, especificamente, que torceram contra o Massa, dizem que torceram, mas a organização do Grande Prêmio do Brasil idolatra. É tipo no Corinthians, no Parque São Jorge, fazer uma homenagem ao Edmundo, entendeu? Algum ídolo do São Paulo, do Palmeiras, ao Raí. Vamos fazer um jogo esportivo para homenagear o Raí, o Rogério Ceni aqui no Parque São Jorge. É uma coisa que não entra muito na minha cabeça, esse exagero. E a gente não vê, por exemplo, isso nos outros países com tanta frequência. No Grande Prêmio da Inglaterra, ninguém chama um brasileiro para pilotar um carro do Mansell, tá, gente? Ou é o Mansell que corre lá, ou é o inglês. Enfim, é uma opinião que eu tenho, né? O pessoal até pode falar, se fosse o Vettel, eu acho que se fosse o Vettel eu falaria a mesma coisa. Porém, são casos diferentes, porque são combustíveis diferentes que movimentam esse contexto, entendeu? Ninguém deu cidadania pro Vettel só porque ele falou que o Brasil é legal e que ele pretende vir aqui no verão para surfar. É isso que eu tô falando, é o exagero por conta de uma ação pequena. Demonstra até um pouco de carência da nossa população em grande parte, talvez pela falta de ídolos, não sei, aí você que vai ter que me responder. Mas a gente lá fora já é visto até como se fossem os indianos ou os turcos, que qualquer menção ao país enchem os comentários e fica aquela coisa... Mas enfim, eu considero um exagero, considerando até que é um rival nosso no esporte. Então, o Rubinho até comentou isso nos stories, parecia até demonstrar um pouco de chateação, mas também com o que o Rubinho Barrichello não se chateia, né?
é o nosso grande chorão do automobilismo. E, enfim, na forma de criticar, de forma nenhuma, a ação, tá? A ação é extremamente válida. E eu espero que vocês tenham entendido a partir daqui, porque é triste a gente perder a oportunidade de colocar um piloto brasileiro lá, talvez até um Drogovic. Falando em Drogovic, vamos só comentar sobre o nosso Fernando Alonso, que deu piriri nele, deu a famosa diarreia, ele foi tratar na Europa. E o Felipe Drogovic pode ser um grande nome cotado para conseguir correr esse fim de semana. Seria interessante o Drogovic correndo no Brasil. A Aston Martin já afastou qualquer possibilidade disso acontecer, e considerando que o Stroll, com a mão quebrada, resolveu pilotar a si mesmo para não darem a chance para o Drogovic, não me surpreenderia o Alonso se cagando dentro do carro pilotando ainda assim, porque é uma equipe de fominha. Mas a gente pode ter alguma esperança em relação a isso, né, gente? Porque é o que sobrou pra gente hoje no esporte, é a esperança em que um piloto nosso consiga pilotar um carro em qualquer corrida. Se for no GP do Brasil, então melhor ainda. Eu queria fazer outros comentários, por exemplo, eu não fiz a última corrida, né, a análise da última corrida, e o nosso Alexander Albon, mais uma vez decepcionando no México, e o Colapinto tendo que carregar o William nas costas. Se não largasse lá do final, talvez seria pontuado. Nosso Liam Lawson, mais uma vez, envolvido em encrencas, e vai se tornando cada vez mais um piloto problemático. E o pessoal até pode falar, mas é um piloto com gana, com vontade de vencer, e isso que precisa, que a Red Bull precisa. Não, ele só foi, na minha opinião, mal educado, tá, com o Pérez. Você não tinha necessidade de dar o dedo pro Pérez daquela forma. Tanto que foi por isso que o Christian Horner chamou ele. A gente precisa separar um piloto que é competitivo dentro da pista com um piloto que só é mal educado. Não é a primeira vez que o Liam Lawson faz alguma coisa ou participa de alguma coisa, no mínimo polêmica e curiosa, tá? É um piloto assim que tem algumas opiniões que demonstrou ter algumas opiniões no tanto pitorescas, mas eu não vou mais comentar tanto sobre isso aqui, vou deixar isso para o imaginário de vocês. E a gente teve o nosso querido Carlos Sainz vencendo, e o nosso Charles Leclerc pipocando. O Charles Leclerc foi péssimo no Grande Prêmio do México, não chegou para correr, tá? Se tivesse sido 1% do que ele geralmente corre, era o segundo. Então, ajudou bastante o Norris, que tirou 10 pontos do Verstappen, coisa que não vinha fazendo desde o Grande Prêmio da Austrália, quando o Max abandonou e o Norris eu nem lembro que posição, acho que chegou no pódio. Mas desde o Grande Prêmio da Austrália, o Norris não tirava mais de 7 pontos, se eu não me engano, do Verstappen. Então é isso, pessoal. Acho que esse é o que eu tenho para comentar no vídeo de hoje. Agora o canal vai voltar com mais frequência, tá? Me perdoem essa ausência. Foi uma semana turbulenta para mim, tá? Me perdoem. E vou tentar não repetir isso. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço a todos vocês. E até a próxima. Essa e tudo.